todos, sejam muito bem-vindos ao webinar How to Build Up Your CV. O meu nome é Susana Prudêncio e eu vou estar aqui hoje convosco para vos ajudar a estruturar o vosso CV e, como tal, vou exatamente ajudar a perceber-vos como deve ser o layout do vosso CV, que informação é que devem colocar e dicas sobre o que devem e não devem fazer. E ainda algumas dicas adicionais para saber o que fazer depois de ter o vosso CV preparado. Começando então com o layout do vosso CV. Portanto, este deve ser simples e clean, ou seja, deve permitir ao recrutador uma leitura fácil, rápida e estruturada. E deve ter, no fundo, uma apresentação arejada. Para quê? Para nós conseguirmos identificar de forma muito rápida a informação que efetivamente precisamos identificar. De seguida, deve estar estruturado por secções, ou seja, dados pessoais, formação académica, experiência profissional, competências e atividades extracurriculares. E por último, o vosso CV deve estar organizado por ordem cronológica, ou seja, do mais atual para o mais antigo. E tendo em conta, no fundo, toda esta informação que vocês têm que organizar e estruturar no vosso CV, este não deve ter mais do que 2 páginas. E porquê? Para facilitar exatamente a vida ao recrutador. Como vocês sabem, um recrutador recebe centenas de CVs. E, portanto, quando estamos a fazer a seleção de uma shortlist de candidatos, se o vosso CV de facto estiver bem organizado, bem estruturado, a informação sintetizada, facilita muito esta seleção. Vamos então avançar para a estrutura do vosso CV. Portanto, por norma, o vosso CV é composto por estas 5 grandes secções. O nosso objetivo aqui hoje é efetivamente analisar cada secção em detalhe. E uma nota importante é toda a informação que vou partilhar aqui convosco, efetivamente, tem a ver com experiência acumulada ao longo dos anos a trabalhar com o mercado nacional e o mercado internacional. Não são de todo verdades absolutas. E o objetivo no final deste trabalho é, de facto, vocês estarem confortáveis com toda a informação que têm no vosso CV. Avançando então para a primeira secção, os dados pessoais. Aqui vamos começar com o vosso nome e este deve ser o vosso nome profissional, ou seja, aquele nome pelo qual vocês querem ser conhecidos no mercado de trabalho. E o nome que utilizar no vosso CV deve ser o nome que vão utilizar no vosso perfil LinkedIn, na vossa assinatura de e-mail e em qualquer outra ferramenta que vocês utilizem no contacto com uma empresa. Em seguida, os vossos contactos, e-mail e telefone. Muito importante estes estarem atualizados e serem aqueles que efetivamente estão mais disponíveis. E o e-mail deve estar igualmente alinhado com o vosso nome profissional. Em seguida, e se antes era importante ter o vosso perfil LinkedIn atualizado e sempre disponível, nos tempos em que vivemos atualmente, ainda mais. Portanto, disponibilizem sempre que possível o vosso perfil LinkedIn, não só no vosso CV, mas, por exemplo, numa assinatura de e-mail. Porquê? Não se esqueçam, o LinkedIn, it's your CV that never sleeps. E como tal, está sempre disponível. Em seguida temos então a nacionalidade. A nacionalidade é um tema importante. Imaginem, se estiverem a candidatar, por exemplo, ao mercado internacional, pode ser interessante, de facto, destacarem a vossa nacionalidade. E se tiverem dupla nacionalidade, devem claramente fazê-lo. A fotografia. No mercado nacional, colocar a fotografia é perfeitamente tranquilo. Inclusive, há várias empresas que solicitam uma fotografia. No entanto, se tiverem a considerar uma oportunidade no mercado internacional, aí devem ter atenção nos mercados a que estão a candidatar. Porque, por exemplo, no mercado do Reino Unido, a fotografia e outros dados relacionados com dados pessoais, existem leis específicas sobre esse assunto e, portanto, é preciso terem atenção. Por exemplo, em Itália, é necessário ter um disclaimer no CV para que se possam utilizar os vossos dados pessoais. Estas e outras dicas vocês encontram disponíveis online. E, por exemplo, ferramentas como a Milkround e o Prospects AC UK têm muita informação que vos pode ajudar nestas candidaturas ao mercado internacional e ainda alguns conselhos para consolidar não só o trabalho que estão a realizar com o vosso CV, como preparação para entrevistas, entre outros momentos. Avançando então para a vossa formação académica. No que diz respeito à formação académica, é muito importante vocês começarem por destacar a universidade e a faculdade, utilizar o nome oficial da mesma. E, por exemplo, se estiverem a candidatar-se ao mercado internacional, devem claramente colocar uma linha que posiciona a vossa universidade nos rankings, sobretudo os rankings internacionais. Porquê? Para ajudar o recrutador do outro lado a perceber qual o posicionamento da vossa universidade. Em seguida, identificar qual o programa académico. E aqui, também utilizar sempre o nome oficial que a escola utiliza. Para quê? De novo, para facilitar a identificação do mesmo por parte do recrutador. A data de início e fim é muito importante. Porquê? Porque ajuda o recrutador a perceber, naquela fase, para que oportunidade é que vocês poderiam estar disponíveis. Para um estágio de verão, para um estágio curricular ou, eventualmente, para uma posição mais definida.
mais definitiva. A média é outro aspecto muito importante e, no fundo, é um dado objetivo na vossa candidatura e, por isso, sempre que se sentirem confortáveis e, se for possível, devem disponibilizar. Se por algum motivo sentirem que a média pode prejudicar a vossa candidatura e vocês até sabem que têm notas muito boas nas cadeiras que são muito importantes para aquilo que se estão a candidatar, então destaquem a nota das cadeiras. E, de novo, se tiverem a candidatar-se ao mercado internacional, não se esqueçam de mencionar o Grade System Scale, ou seja, por exemplo, 16 em 20. Relativamente ao idioma, é uma questão importante porquê? Porque hoje em dia muitos dos nossos programas académicos acabam por ser lecionados ou na totalidade ou parcialmente noutra língua. Se assim for, devem claramente também destacar essa informação. Por último, bolsas de mérito, claramente pode ser um fator diferenciador. Portanto, se tiverem tido acesso a bolsas de mérito, aproveitem também este momento para destacar. Avançando então para a experiência profissional. Aqui é onde efetivamente vocês vão poder destacar o contacto que já tiveram com o meio empresarial e algumas experiências que vocês já possam ter tido, sejam de curta, média ou longa duração. Começamos por identificar o nome da empresa. E aqui, se por algum motivo vocês também sentirem que a empresa não será tão conhecida lá fora, então coloquem também uma linha para ajudar a perceber o posicionamento dessa empresa. Da indicação, de novo, do início e do fim dessa experiência. E a nível das funções e responsabilidades, é muito importante, para além do título da vossa função, dar indicação da área onde estão a fazer o estágio ou onde trabalharam. Porquê? Porque isso nos vai ajudar a perceber não só as componentes técnicas que podem ter desenvolvido, mas também as próprias responsabilidades. E depois, numa lógica de bullet points, e o ideal são cerca de 3 bullet points por cada experiência, podem dar indicação dos principais projetos desenvolvidos, os principais resultados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, e as principais competências desenvolvidas. E aqui, claramente, também devem focar nas competências pessoais. Porquê? Porque, no geral, ao olhar para o vosso CV, através da vossa formação académica e da vossa experiência profissional, podemos ter uma ideia das hard skills que vocês desenvolveram. E aqui é onde vocês podem complementar a informação com as soft skills. E para isso podem utilizar, por exemplo, o Microsoft Wheel of Competencies, onde de facto há uma lista grande de competências pessoais que vos pode ajudar a prepararem-se da melhor forma. Esta parte do vosso CV é uma parte que efetivamente vocês devem aproveitar para utilizar várias buzzwords. E o que é que são as buzzwords? São as palavras que são muito utilizadas nas diferentes indústrias. E atualmente, tanto em Portugal como fora, muitas empresas utilizam os ATS, os Application Tracking Systems, que muitas vezes também utilizam o sistema das buzzwords para fazer seleção de candidatos. E por isso, muito importante utilizarem os vossos CVs e as vossas diferentes ferramentas e preencherem com as buzzwords, não só o CV, como por exemplo o LinkedIn. Avançando então para a parte das competências. Ou seja, na parte das competências, e para complementar a informação que já colocaram antigamente na secção anterior, devem destacar as principais linguagens com que tiveram a oportunidade de explorar, tecnologias, softwares, isto para além daquelas mais básicas, como por exemplo o Microsoft Office. No que diz respeito às competências linguísticas, importante aqui também destacar, lá está, os diferentes idiomas que falam e, caso tenham alguns certificados, destacar também. Se porventura não tiverem os certificados e precisarem de ajuda para fazer um self-assessment do vosso nível de proficiência, sugiro claramente que utilizem o European Framework of Languages. E aproveitem também este campo para colocar outras competências que tenham desenvolvido em outros momentos e que também sejam relevantes. Avançando então para a última secção, que são a das atividades extracurriculares. E esta secção é muito importante porque vai-nos ajudar a conhecer o candidato como um todo, ou seja, para além da formação académica, para além da experiência profissional, o que é que vos motiva? Quais são os seus principais interesses? Como é que vocês utilizam o vosso tempo livre? Se praticam desporto, tocam algum instrumento, colaboram com alguma organização sem fins lucrativos? Como é que vocês utilizam os vossos tempos livres? E esta informação, complementando a outra informação que já mencionámos, ajuda-nos, no fundo, a conhecer-vos como um todo. E isso é aquilo que qualquer recrutador procura. Agora, olhando aqui e acrescentando aqui algumas dicas de quando estamos a preparar o vosso CV. Devemos utilizar apenas informação verdadeira, ou seja, informação que efetivamente diga respeito à realidade, mas ao mesmo tempo vocês estejam confortáveis para conversar sobre a mesma, porque não se esqueçam que um recrutador vai olhar para o vosso CV e vai utilizar o mesmo para vos colocar questões numa entrevista. Importante estarem sempre confortáveis para falar sobre os tópicos que mencionam. A segunda questão e um conselho que eu vos dou é tenham sempre um CV grande, ou seja, um CV onde vocês de facto vão registando as várias
certificações que vão fazendo, as várias experiências que vão tendo e aquilo que fazem. E têm sempre esse repositório de informação que será ótimo para quando têm que preparar um CV para uma determinada oportunidade, é ótimo para vos ajudar a customizar essa informação, ok? Portanto, mantenham sempre os dois registros para vos facilitar no momento da submissão de candidatura. Em seguida, devem sempre utilizar verbos de ação. Porquê? Porque dá dinamismo ao vosso CV. E depois de tudo isto construído, peçam feedback. Porquê? Porque lá está, colocar outra pessoa a ler o vosso CV e tentar perceber quais as principais mensagens que retém é muito importante. E, por último, e uma questão que costuma surgir muito, é qual o idioma que devem colocar o vosso CV. Se estão a candidatar a um anúncio que está em inglês, sugiro que coloquem um CV em inglês. Se estão a candidatar a um anúncio que está em português, utilizem o português. Se porventura se estão a candidatar a uma empresa que é um multinacional e vocês não têm a certeza, mas a vossa oportunidade terá algo relacionado com o mercado internacional, coloquem em inglês. No final do dia, se tiverem efetivamente dúvidas e não souberem, contactem a empresa e coloquem. Têm aí uma oportunidade de entrar em contacto com a empresa. A nível dos don'ts, portanto, evitar os typos, ou seja, erros gramaticais. Efetivamente, não se esqueçam que a partir do momento em que vocês entregam um CV, já estão a trabalhar a vossa imagem profissional e os erros gramaticais, de facto, não são positivos. Evitem sempre frases demasiado longas e complexas. Não é necessário no CV detalhar muito cada experiência. Porquê? Porque o objetivo do CV é ser um teaser para vos convidar para uma entrevista a seguir. E como tal, guardem também alguma parte da vossa história para contar em entrevista. Por último, não utilizem demasiadas imagens ou gráficos que vão, de certa forma, encher muito o vosso CV. Não se esqueçam que ele tem que ter um aspecto simples e clean. Okay? No fundo, estas são aqui as principais tips dos do's and don'ts que temos para o vosso CV. Vamos então olhar aqui para outras dicas depois de terminar o vosso CV. Devem igualmente ir preparando o vosso elevator pitch. Porquê? Porque numa entrevista surge sempre uma primeira questão do fala-me sobre ti. Portanto, ter o elevator pitch preparado é muito importante. Para além disso, nunca sabemos quando vamos ter aquela oportunidade de contactar com aquela pessoa que nos pode abrir a porta ou apresentar uma oportunidade naquela empresa que nós queremos. Em seguida, ter o perfil LinkedIn sempre atualizado. É muito importante, porque, de novo, é o vosso CV que está disponível 24/7. Por último, dinamizar a vossa network. Se este aspecto era importante no antes, hoje em dia é ainda mais importante. Falem com profissionais das empresas que vocês têm interesse, contactem com estas pessoas, coloquem questões sobre como é o dia-a-dia deles, que projetos desenvolvem, aproveitem para fazer information interviewings que vos pode ajudar no vosso processo de tomada de decisão. Ora, neste webinar tivemos então a oportunidade de olhar para o layout do vosso CV, pensar na estrutura do mesmo e ainda falar sobre algumas dicas. Muito obrigada por terem estado comigo neste webinar. Desejo muito boa sorte para esta próxima fase da vossa vida. Até qualquer dia. Obrigada!